Olá, gente. Eu sou a Adriana Ventura, sou escritora do livro As Relações Monogâmicas Só Existem na Cabeça da Mulher Apaixonada. E hoje a gente está aqui nesse podcast com a doutora Thaís e a gente vai falar um pouco a respeito do golpista do Tinder. Thaís, por favor, se apresenta. Bom, primeiro, vamos lá que o meu cliente não é golpista do Tinder. O cliente está sendo acusado e estamos ainda sobre presunção da inocência, né? Olha só, mas sempre advogada, né? Se apresenta primeiro, mulher, Eu sou pelo a amor de Thaís Deus. Sancari, eu sou advogada criminalista, sou pós-graduada e atuo principalmente nesta área. Ótimo. Então, gente, todos ficaram sabendo, né, a respeito do golpista do Tinder. Saiu em muitas páginas, principalmente páginas feministas, né? Muitas mulheres acabaram caindo no que eles chamam, sim, de golpe. E eu gostaria, primeiro vamos entender, me explica um pouco, não, de verdade. Você me mandou antes, gente, eu não li, tá? Eu vi por cima e eu não li de tanta raiva. Eu vi o do outro no Netflix, eu assisti o golpista do Tinder, achei absurdo que o homem tá livre, belo, e aí namorando outra mulher, inclusive. Mas eu não li sobre ele. O que aconteceu? Mas é ótimo que você não tenha lido, porque você já vem sem aquele viés da internet, das manchetes sensacionalistas. O Caio, ele é um rapaz que tem um perfil no Tinder, em algumas redes sociais, e ele conhece mulheres. Adriana, para começar, o que toda pessoa é na internet? Bonita, rica? Saudável, legal. É isso que o Caio apresenta lá. O que 99 das pessoas que estão nesse site de relacionamento se apresentam. Ninguém coloca lá que tem problema financeiro, que está desempregado, que tem um carro com busca e apreensão. Que tem o pinto pequeno. Exato. Então, assim, o Caio é esta pessoa que ele conhecia algumas mulheres. Ele tem alguns processos, algumas mulheres se sentiram lesadas, porque em determinado momento deste relacionamento, ele pede dinheiro emprestado, porque aí a máscara começa a cair. Eu me apresento como pessoa rica, só que eu não consigo sustentar. O que acontece com muita gente. Então ele começa, talvez para manter, isso é a minha opinião como pessoa que conhece ele pessoalmente, talvez para manter o padrão que ele apresentou na internet, ele começa a te pedir dinheiro emprestado. Ele não faz você dar o dinheiro, ele não, Adriana, me paga um carro ali, ele pede dinheiro emprestado e aí, consequentemente, como ele não tem o padrão de vida que ele diz ter, ele não consegue devolver. Então é aquela pessoa, e aí algumas mulheres falam que é estelionato sentimental, porque elas se sentem lesadas, o abuso da confiança, né? Uhum. Eu tô me relacionando, eu entendo que a gente vai ficar junto, eu vou te emprestar o dinheiro. Mas é empréstimo, não tá dando. Só que você está emprestando para alguém que não tem recurso para te devolver. Basicamente, a história do Caio, sob o viés da defesa, é esse. Óbvio que a acusação vê de outra forma, entende que ele usa esses relacionamentos, que ele leva as mulheres em casa, apresenta a família, e elas se sentem ali super envolvidas naquele relacionamento, então ela entende que ela pode doar tudo, porque aqui a gente está construindo uma relação, a gente vai casar, e aí vem aquilo que você sempre fala, a síndrome da escolhida, né? Sim. Eu sou a mulher para casar, então eu vou te dar tudo, já que você futuramente vai me oferecer tudo. Exatamente. É o que eu falo, né? E aí eu atento as minhas seguidoras, e aí a gente até já conversou sobre isso, e você falou, ai, será que eu sou machista? E não é por causa disso. Você é bem feminista, na verdade, né? Tô aliviada. A síndrome da escolhida, que é essa necessidade de ser assumida socialmente nessas relações, que são uma grande idealização, porque hoje a mulher tá ficando. A mulher entra nesses aplicativos e elas não entram com os mesmos objetivos que o homem. Sim. São objetivos diferentes. A gente quer casar, né, gente? Isso é o natural. Né? Parece o natural. É o que a sociedade colocou para a mulher como natural. E aí a mulher entra com o objetivo de, nas redes sociais, talvez, né? Usando essas redes de relacionamento, isso acontecer. E eu acho que os homens percebem, porque o que é a síndrome da escolhida, né? É um fenômeno social
e que eu acho que ele está se manifestando principalmente agora, a mulher tem a necessidade de ser assumida. Porque ao ficar, tá todo mundo ficando. Nesses aplicativos não existe a suposta a exclusividade. Porque a exclusividade, eu vou casar com você, eu vou noivar, você vai ser minha namorada, a gente vai usar aliança. Não que isso garanta nada, tá, gente? Garante zero, né? Não, isso não é garantia de nada. Mas as mulheres acham que isso por causa da névoa do amor romântico, né? É um contrato que tem essa falsa garantia, mas não tem só garantia. Tem a validação social. São muitas camadas de questões. Eu vou só fazer um parênteses na sua colocação sobre validação social, porque eu sou por isso até que eu acho que eu sou machista, achava até a nossa conversa, que eu sempre coloquei minha carreira muito em primeiro lugar. Eu já tive algumas discussões com meu marido, no sentido quando ele colocava alguma questão que incomodava ele, e ele se colocava em contraponto ao meu trabalho, eu sempre falei, o meu trabalho é minha prioridade. Não que a minha família não seja, mas é essa prioridade. Só que, embora eu me ache bem-sucedida, tô com a carreira, tô feliz na minha carreira, tudo que eu busquei, almejei, eu consegui. Se eu não tiver uma família estruturada, feliz, não parece que eu sou bem-sucedida. Vai parecer aquela mulher frustrada. Exatamente. Só tem a carreira. Exatamente. É o que a sociedade coloca, né? Na minha página, eu tô tentando trazer uma desconstrução disso, porque enquanto a gente fortalece esse tipo de pensamento, que é o pensamento hegemônico, dos papéis patriarcais de gênero, que a gente já vai falar já, que tá todo atrelado. É muita coisa. Calma, senão eu vou me perder com o meu TDAH. Mas então, duas TDAH ferrou. Mas voltando lá para a questão da síndrome da escolhida, né? Então, a mulher tem essa necessidade de ser assumida socialmente, né? De viver essa relação, porque essa relação vai validar ela, como você falou. Não basta ter uma carreira. E é isso que a gente precisa transformar. E as mulheres, né? Elas precisam, por exemplo, ter outras referências. Enquanto eu só tiver referência de mulher que vai em busca disso, mas não que seja errado se relacionar, na verdade não é, né? O problema é colocar isso como aliviada também, porque estou relacionando e sou muito feliz no meu relacionamento. A gente vai se relacionar, a gente é ser social, os homens se relacionam, só que eles não colocam relacionamento. Sim, não são a prioridade. Não é a prioridade, não tem que ser. Não é colocar o homem como centro da vida. E aí, essa síndrome da escolhida, esse fenômeno, vai nos colocar em vulnerabilidades em todas as esferas. E a gente hoje vai falar de uma das vulnerabilidades, né? Que é qual? A patrimonial, a financeira, né? E a emocional. Porque a partir do momento que a gente quer tanto, espera tanto e tá cega nessa névoa do amor romântico, a gente não consegue ver mais nada. Que eu acho que é muito do que aconteceu com essas mulheres. Eu não sei se eu posso te interromper e fazer parênteses. Não, agora, por favor. Eu acho muito válido. E, gente, eu quero deixar bem claro, eu não estou contra as vítimas, nem a favor do Caio, nem contra o Caio, e a favor das vítimas. Eu estou aqui bem de forma muito imparcial, eu sou mulher. Mas me diz uma coisa, você sendo mulher e sendo isenta do papel, você se apaixona em uma semana? Em um mês? Amor de entregar tudo? Por isso que às vezes, por isso que eu tento na minha defesa desmistificar que é a ideia de eu fui enganada emocionalmente. Eu acredito que você foi enganada sim, talvez, provavelmente, mas no sentido patrimonial, porque você achou que você conheceu um cara bem-sucedido. Mas não que você tenha se apaixonado por um cara bem-sucedido e você está com um amor que você te cegou e você entregou tudo. Você vê um retorno financeiro também. Não sei se estou conseguindo ser clara no meu raciocínio. Não, eu entendo quando você fala essa questão de se apaixonar em uma semana, como isso é possível? E aí é possível. Gente, pelo amor de Deus. Na minha página, e aí eu falo com toda a propriedade do mundo, né? E é uma crítica que eu faço. Eu vejo os relacionamentos tradicionais, a monogamia, que você sabe que eu faço uma crítica, né? Não vai ser o nosso ponto aqui, mas essas relações tradicionais, essas relações baseadas nessa exclusividade e tudo mais, elas têm um roteiro.
ela tem uma performance que é a performance desses papéis. Daquilo a gente chama de papéis sociais, eu vou chamar de papéis patriarcais de gênero, né? Que uma escritora chamada Bell Hooks, ela vai definir assim. E aí, esses papéis patriarcais de gênero, eles estabelecem hierarquia e até mesmo injustiças e desigualdades entre homens e mulheres. Mas, enfim, o que acontece? E isso é muito interessante. Quando Eu consigo, então, a uma live? gente... Oi? Consigo fazer uma live? Tá Sim. todo mundo perguntando no nosso Ah, ao sim. vivo. Tá Consegue todo mundo ao vivo. cobrando aqui. Como que será? Você pode começar a live aí. Ai, deixa eu ver aqui, porque eu quero fazer você... Enfim, mas continuando, enquanto você vai vendo aí a sua live, o que acontece? Essas mulheres, se o homem segue essa performance desses papéis patriarcais de gênero, que essas expectativas, aquilo que ele espera, aquilo que a sociedade espera dele para um relacionamento afetivo, não importa o tempo. Você vai ver memes do tipo, ai, eu não vejo a hora de conhecer um marido e já casar. Eu quero pular toda essa fase chata de conhecer, eu já quero casar, né? Tem outras mulheres que têm se vangloriado, falando assim, isso eu fiz uma postagem essa semana. Ai, conheci, meu namorado em 3 dias já sabia que ia casar comigo. Então, assim, parece que isso fortalece essa premissa de amor romântico. Então, por isso que eu falo que a síndrome, o fenômeno da síndrome da escolhida, deixa as mulheres numa vulnerabilidade, porque parte da premissa que quanto mais rápido tudo isso acontece, e o homem só precisa performar. Você tem que ver, Thaís, é assustador. Quando elas postam algum reels, algum vídeo que viraliza nas redes sociais, do cara performando. São milhares. O que é performar? Eu sou leiga nisso. O que é o papel patriarcal de gênero? Né? Meninos de azul, meninas de rosa. O que o homem precisa fazer? A ideia do cavalheiro. Porque uma coisa é gentileza. Outra coisa é o cavalheiro. O cavalheiro, ele não faz por fazer. Ele faz porque é uma troca, é uma barganha. Essa troca, ela às vezes é explícita, às vezes não tão evidente assim. É o sexo, né? Ele vai estar fazendo algo em troca, né, do sexo, da relação sexual que ele vai ter com a mulher. E aí esse homem, ele vai seguir um protocolo que, olha que loucura, é esperado pelas mulheres. E quanto mais rápido isso acontece... Para elas é como se tivesse ganhado uma corrida. Isso valida ainda mais. Lembra da validação social? Valida ainda mais o valor delas de que, nossa, eu sou foda demais. Eu sou foda. Eu chamo de bucetossaura, né? A bucetossaura... Todo mundo ama esse termo. Mas por que bucetossaura? Porque ela vai ignorar qualquer coisa, porque homem... Alarme, qualquer red flag. Não existe. Porque esse homem, em 3 dias, com outras não, mas com ela sim. Né? Então, você percebe? Se apaixonam e muitas mandam. O que ele tem que fazer? Não falei, não falei da performance. Ele sai com a menina, leva num restaurante bacaninha. Restaurante. Abre e fecha a porta do carro. Né? Depois de abrir e fechar a porta do carro, ele manda uma mensagem de bom dia com um meme no outro dia. E convida para sair novamente. Para outro jantar ou para ir num parque. Olha, só isso já é suficiente para a menina estar fazendo planos. E eu já fiz uma postagem dessa. Ah, eu posso confessar? Eu já tive nesse papel. Agora você falando... Quem nunca, depois de um jantar, falou, eu acho que a gente consegue ter filhos e casar. Mas isso... Gente, que absurdo! Olha que problemático. Então, essas mulheres e os homens, o que é pior? Os homens, eles estão muito cientes dessa fragilidade emocional da mulher. Mas, Adriana, você não acha que a gente
está muito mais frágil. Eu vi numa postagem hoje, inclusive, sobre uma reportagem sobre o Caio, e as pessoas falando, criticando muitas vítimas, ai, que eram mulheres mais velhas, senhorinhas. Pessoas de 30, 40 anos, vou fazer 40 anos, gente, eu não sou uma senhorinha indefesa. E parecia que ele se relacionou com mulheres de 60, 70 anos, que já estavam, tipo, minha última chance. Sim, então, é que assim, olha uma coisa cruel pra gente. Esses papéis patriarcais, que essas expectativas sociais de como a gente tem que agir, elas acabam nos mantendo, fazendo a manutenção desse lugar de vulnerabilidade, sabe? Do limbo. Eles nos mantêm lá. Porque muita mulher aparece na minha página quando eu mostro que é muito problemático a gente ficar esperando que esses 3 dias virem um casamento. Nossa, eu tô grávida. 3 dias ele me pediu em namoro. Era pra gente estar falando, peraí, esse homem é louco. Não era pra eu estar contando vantagem. Não era pra eu estar contando vantagem. Não era pra eu estar cogitando que isso fosse acontecer. Olha só. Se a mulher estivesse desperta, se a mulher estivesse desperta para tudo que acontece na sociedade e tudo mais, era pra gente ter critérios muito rígidos para se relacionar com os homens. Isso não acontece. E os homens percebem toda essa nossa vulnerabilidade, não é, né? A gente que coloca, a gente não, é ele que nos dá um tique de, olha, você precisa ser bonita, você precisa ter isso, para eu querer você. E a gente precisa ticar isso, é como se eu preciso estar no seu padrão. Exatamente. O homem não tem, a gente aceita qualquer padrão, inclusive, né? Então, existe um mercado afetivo e esse mercado afetivo não vale para os homens. Tem muitas pesquisadoras que vão falar desse mercado afetivo, né? E eu tenho uma pesquisadora que vai falar dessa prateleira do amor. Só que o que acontece? Essa prateleira do amor, que é trazida pela pesquisadora Valesca Zanello, ela coloca a mulher só nesse lugar de passividade. Você entende? Sim. A mulher tá nesse lugar de passividade, de ser escolhida. E é escolhida pra onde, meu Deus? Pra onde é escolhida, na sua opinião? Quando ela se tornar mulher de alguém. Pra se tornar uma dona de casa ótima. Monogamia. Não existe outro lugar, né? Então, assim, eles tentam fazer o nosso pódio do sucesso? O pódio do sucesso é ser supostamente única e exclusiva. Nossa, gritei, meu gente. Deus do céu. Que loucura. Então, mas é por isso que eu acho que um pouquinho eu me sentia machista, porque esse não era o meu pódio do sucesso. Que bom. Nunca fui, né? Embora eu confesso que sempre quis ser mãe, sempre quis. Eu sempre falo pro meu marido que. Aí você me diz o que eu sou, porque eu não consegui me identificar ainda. Eu não sei o que eu sou. Se eu sou machista, se eu sou feminista. Pelo amor de Deus, não fala que você é machista. Mas eu sempre quis ser mãe. Isso é um sonho da vida para quem me conhece há muitos anos. Mas ter o pai presente não era uma regra. Não era o ponto-chave, entende? Sim. Isso era o meu plano de vida. Nossa, eu acho isso fantástico e eu falo para as meninas da minha página. Eu falo para elas assim, você sonha com o quê? Você idealiza o papel do homem dentro de uma família ou você idealiza, né, a maternidade em si? Isso. Porque tem essa questão também. Eu idealizava a maternidade e entendo que família não somos 3. Pode ser eu e minha filha, pode ser só eu. A noção de família é muito ampla. Ainda bem que tem aumentado a noção de família. E se a gente for pensar nos pais, né? Os pais não têm representado tanto esse papel de paternidade. A gente fala, o papel do pai, nunca. Que papel é esse? Eu acho que nunca. Se você pensar lá atrás, o pai fazia muito papel que as mães fazem hoje, que é prover. Então, ser pai era prover. E eu ainda acho que essa ideia de prover é um mito, viu? Também. Vamos dizer de família tradicional. Quando era uma família tradicional, que a mãe ficava em casa naquele pódio de eu tenho uma família para cuidar. A mulher cuida, o homem provê, né? Porque ele trabalha fora. Mas hoje eu acho que essa coisa de prover tá muito mais numa esfera de mitológica do homem. Sim. Porque as mulheres estão brigando na justiça por uma pensão de R$200. Ai, né? Eu sei bem, gente. Escolham bem seus parceiros ou não tenha o plano, não coloque esse foco no parceiro. Não, então, eu nem acho que é escolher, porque senão não tá vem na testa deles, né? Estamos aí com um caso que a gente tá falando agora, que é alguém que... Não tem como. Eu acho que as expectativas. O que a gente pode fazer
enquanto mulher, e aí vai cair naquilo. Eu não quero esquecer de falar isso, não quero perder a linha, que isso é importante. Gente, eu vou mostrar a Adriana um pouquinho pra vocês. Ah, sim. Então, ai, gente, deixa eu só dar uma arrumada nesse cabelo. O que eu acho que é importante pra gente considerar sobre os papéis patriarcais de gênero? Se a gente não sair desse limbo de que a gente é vítima, e eu não tô falando que nós não somos, eu acho que somos. Eu acho que a sociedade nos adoece. Eu acho que a sociedade é patriarcal e machista, é impossível. Sim. Então, reconhecer que a sociedade é patriarcal e machista é considerar que a gente está, sim, num papel de vulnerabilidade. Mas a gente precisa sair desse lugar de vulnerabilidade. Senão você não sai do limbo. Você acha que dependendo da nossa idade a gente tá mais vulnerável? A gente, ao invés, quando a gente fica mais velha, ao invés da gente ficar mais esperta, a gente, considerando o caso do Caio. Então, quanto mais velhas estamos, mais vulneráveis estamos? Ai, não sei se eu concordo com Porque isso. Porque é essa a ideia das meninas, das supostas vítimas, das pessoas que conhecem os casos, ele enganou porque eram senhoras de 30, 40 anos. Não, eu acho que assim. Você acha que ele enganaria uma senhora mesmo. O que é uma senhora hoje? 60 eu anos. Eu mesmo não sou senhora, gente, pelo amor de Deus. 40 anos, eu sou jovem. Tô aqui na plena forma. Até 60 a gente vai questionar, né? Hoje eu tô nos meus 20. Tô nos meus 20. Então vamos colocar 70. Então, mas aí entra a questão. Por que não temos vítimas de 20? De 25? Pode ser porque elas não têm estabilidade financeira? Pode ser. Pra servir? Pode pra servir. Talvez ele nem busque vítimas dessa idade por saber que ainda não tem a questão financeira ainda. Atrelada ao que você falou do patrimonial, do emocional. Não tem ainda. Ou não construiu. E aí a gente pensa, ou as meninas de 20 também, no primeiro perdido que ela tivesse tomado, ela já tava no baile pegando um outro novinho. Pode ser. Então, assim, vamos considerar que as meninas mais jovens são um pouco mais espertas que a gente. Porque hoje, se eu brigo com o meu marido, eu não vou sair pro rolê. Eu vou considerar a minha família, eu vou considerar meu meio social, eu vou considerar 1 milhão de coisas e vou acabar dormindo, assistindo uma série e dormindo. Tem outra coisa que eu acho que vale ressaltar. Que a mulher que chega numa certa idade, na nossa idade, vai. Certa idade, 30. Não, gente. Uma idade... Gente, isso tá... Que chega lá nos 30, 36, que os Red Pills estão chamando 30 de velhona. Sim, uma senhora. Uma senhora. Pessoal, senhoras de 30, 40. Pelo amor de Deus. Mas, enfim, vai batendo aquele desespero. Então, a vulnerabilidade emocional aumenta, porque aumenta a fragilidade e o desespero para ser assumida. Acho que em algum momento você falou sobre esse marco temporal de... Eu mesmo, eu me senti em um momento nos 30 no meu relógio biológico. Daqui pra frente eu tenho poucos anos pra ser mãe, poucos anos pra casar. Sério? E amiga, quantos anos você tem? Eu tenho 36. Você nunca passou por isso? Não passei. Com 30 eu pirei. Exato. E parece louco, mas é real esse negócio do relógio biológico. E pirei assim, gente. Olha que vergonha. Deixa eu falar pra minhas seguidoras, porque eu prefiro que vocês saibam por mim. Do que pelas fofocas, né? Pelas revistas de fofoca. Se for saber, eu prefiro que saiba por mim, né? Eu... coloquei até mesmo um amigo do meu irmão, nada a ver com nada, o menino batia aqui, nem era aqui, era aqui, sabe? Nada a ver com nada, distâncias do padrão social imposto de beleza, não tinha nenhum tipo de, sabe, repertório pra discutir. Não um sex appealzinho, porque às vezes a pessoa é fora do padrão, mas tem quê? Então, não, eu coloquei o menino, tadinho, numa loucura minha, que foi essa fase, foi com 29 a minha. E eu pirei na batatinha de passar assim, até mesmo com acompanhamento terapêutico, tomei remédio, porque eu falei, eu entrei na brisa da rejeição por esse menino, né? Então, a rejeição por esse menino doeu num lugar muito, muito forte. E depois eu percebi que sim, foi um surto desse 30, desse desespero de falar, não, tem que ser aqui agora e vai ser com esse aí. É esse aí que eu escolhi. Olha que maluquice. Nossa, não, mas... E eu acho que muitas mulheres acabam passando, não, agora é esse, tem que ser esse. Esse desespero, o querer,
tem um sociólogo, Waller. Ele vai falar em 1930 do princípio do menor interesse. Olha que interessante. Explica pra gente, por favor, porque eu vim aqui hoje só para aprender. O princípio do menor interesse. E aí eu percebo que os homens, né? Porque é eles que colocam game over no bolo. E verdade. Eles colocam o casamento. Vou casar, vou morrer. Não, vai você loucona em 3 dias pedir para um homem. Ele vai falar, sai louca, vai se tratar. E aí, se o homem pede pra gente, a gente explode de felicidade. Olha, como é, era pra ser o como inverso. É o termo? Bucetossaura. Cara, o cara se apaixonou por mim em 3 dias. Olha como eu sou foda. Nossa, eu sou demais. E aí o homem inversamente fala, nossa, olha que bobona. Olha que frágil. Que frágil. E que emocionada. Era pra gente ver dessa maneira. Né? Tudo bem, relacionamentos acontecem, mas, gente... É por isso que eu te falo sobre esse caso. O que me assusta é a rapidez com que não temos nos casos do Caio, não temos nenhum relacionamento de 1 ano, de 6 meses. Foram todas que você pega, alguém que entregou todo o valor, não sei o quê. São pessoas que conheceram ele 15, 20 dias, 3 meses. Os homens já sabem. É muito rápido. Que eles só precisam seguir existe um roteiro, Thaís, existe um roteiro para as relações tradicionais. Então, esses homens já sabem o que eles precisam fazer. E quando a mulher é conveniente, no caso do Caio, né, as mulheres que eram convenientes dentro daquilo que ele queria mostrar, performar para a sociedade, dentro do dinheiro que ele queria pegar e tudo mais, as que eram convenientes, ele começava a agir dessa maneira. Porque é muito fácil. Você vai ver na postagem de mulheres que falam, ai, meu namorado, meu marido me conheceu num dia, no outro a gente já estava namorando. Uau! Bucetossauras, óbvio. Mas os comentários. E eu não tô falando de página de palita. O que é página de palita, gente? Página Você de falou palita, isso pra mim. Eu esqueci. No nosso churrasco, né? O que é ser palita mesmo? As palitas é uma referência a uma página chamada Gina Indelicada, que tem as mulheres que ficam ali falando só página de relacionamento, de macho. E sempre nesse lugar de colocar esse relacionamento e os homens no centro da vida. E a gente vai chamar de palita. É um discurso muito heteronormativo, sabe? E de papéis sociais, do que o homem tem que fazer, discussão sobre homem pagar conta, essas discussões se dá ou não no primeiro encontro, mais 30. Hoje o Threads, a Threads no Insta, virou uma nova página. No Facebook, tinha um grupo da Gina Indelicada, e olha como elas são. Olha só, uma falou sobre o marido, da relação abusiva que sofria. Ela desabafou e uma palita entrou no Face dela e denunciou pro marido o desabafo que ela fez e o marido matou a mulher. Você tá falando? Elas são... Então, assim, eu tenho pavor que esse discurso, essa rivalidade dessas mulheres, dessas palitas e dessas mulheres que ficam, em 3 dias o meu namorado, né? Que é um discurso monogâmico. Mas, Dri, você entrou numa questão interessante sobre a rivalidade das mulheres. As mulheres são rivais em tudo. Em tudo. Eu, por exemplo, não posso advogar para quem eu quiser, porque outra mulher vai me julgar porque eu advogo para X ou Y. Sim. Eu tenho que estar naquela performance. Imagina se eu tiver que fazer enquete agora no meu Instagram perguntando, gente, esse é o caso. Vocês acham que eu aceito ou não? É homem que está sendo acusado que agrediu uma mulher. Eu não posso fazer violência doméstica mais? Então, as mulheres, elas são sempre julgadas. E principalmente por outras mulheres. Sim. Dificilmente você vê um homem te falando que, olha, essa mulher não merece defesa, ou Adriana, você tá mal vestida, ou o seu cabelo não tá legal. Geralmente é uma mulher. Não tá. Seu cabelo sempre tá lindo. Mas então, por quê? Não é por acaso. Esse mercado afetivo que a gente vive, essa busca insana por ser assumidas como únicas e exclusivas, essa ideia de exclusividade faz todas nós sermos
Todo mundo tá competindo. É isso que eu ia falar. E olha que eu nunca tive esse insight. Juro por Deus. Parece que a gente tá numa corrida pro pódio. Sim, pódio. Só tem 3 lugares, eu não posso. Então eu tenho que, nesse caminho, ficar tirando as outras competidoras. Sim. A gente não pode estar junta. E a gente tira de muitas formas, né? Por isso que eu falo que é preconceituoso. Essa ideia de mercado afetivo, ela é preconceituosa e nos leva pra monogamia, que é a exclusividade. Por isso que vai ter rivalidade. Vai ter rivalidade. Eu quero que aqui, assim, na minha casa só tem um pódio, só tem o primeiro lugar. Só tem o primeiro lugar, então preciso excluir. Eu preciso exterminar, se possível, todas viu, as Rames, outras. Ouviu? Todas. Né? Eu não vou mais fazer aquela pergunta do churrasco. Então a gente entra nessa rivalidade, nessa competição que vai espalhar para todas as áreas da nossa vida. A nossa competição não vai existir só na esfera afetiva. E aí eu penso, né, por exemplo, voltando um pouco também para essas meninas, que, de novo, gente, eu não tô contra, eu me solidarizo com elas. E eu acho que eu também já vivi desilusões depois dos 30. E eu acho que pra gente é muito mais dolorido. Sim. Porque além dessa perda de eu não fui boa o suficiente, eu fui enganada, e será que vai dar tempo de conhecer outra pessoa? Olha que loucura. Será que eu vou confiar de novo? Então, mas aí eu vou trazer, né, o meu lado, eu vou vender o meu peixe aqui. Brincadeira, gente, não é vender meu peixe, mas você sabe que a minha maneira de ver as relações é muito, muito diferente. Criticar todo esse mercado afetivo e esse pódio e esse lugar de exclusividade e me negar a ele, não é me negar a viver as relações, mas é negar viver essa rivalidade, esse peso que as mulheres vão viver toda vez que elas quiserem assumir as relações tradicionais. Porque não existe outro passo a passo. Se não for esse roteiro, se não seguir esse mesmo roteiro, que é todo problemático, e que é um único roteiro para todas, as relações não funcionam. Elas precisam sair desse mesmo script. O homem não pode performar outro papel porque a sociedade não aceita. Eu vou te dar um exemplo. Uma corredora na Olimpíadas, ela pediu a mão, né, de um cara, eu vi essa. Gente, foi um absurdo. Foi um absurdo. Ela não pode. Desvalida o lugar do amor. Desvalida o lugar da mulher. Parece que eu estou sendo menos reconhecida, porque é você menos que tem amada. Porque o lugar, né, da mulher nessa dinâmica é de passividade. Ela é a desejada. Ela não pode. Eu não posso ter, não tem poder de escolha. Não tem, então não tem lógica quando falam, ela não soube escolher. Você não escolhe nada. Nessa dinâmica você não escolhe. E você aceita sem critérios, porque a mulher tá tão desesperada para ser assumida que ela vai aceitar e vai ainda falar, meu Deus, 3 dias. Eu fico muito indignada porque é em página feminista. Eu fiz um vídeo, eu falei, gente, como página feminista pode postar, né, um meme desse que fortalece essas premissas de que a mulher ela deve se jogar de cabeça para relacionamentos que pode te levar para um caso como sério como esse que a gente está discutindo aqui, né? Porque é isso, com 3 dias eu conheço, e aí eu duvido que 3 dias tá namorando, já não precisa nem mais usar camisinha. Sim, porque a gente se conhece um tempão, né? Afinal, ele... Já tá namorando, namorado não usa camisinha. Exato. Monogamia não é preservativo. É bem isso, cara. Bom. Nem casamento, né? Se for levar pelo lado certo, pelo correto... Vamos lá, ó. Agora, tem uma das minhas seguidoras aqui que foi uma das vítimas. Momento tenso, né? E eu vou até trazer aqui um pouco. Antes de você trazer, eu posso falar posso me defender como uma boa advogada? Vai lá. Gente, eu não sou advogado, não é o cliente. A gente tem que separar essas duas pessoas. A gente não é uma unidade. Eu vou defender a pessoa, mas nem sempre eu vou defender as ideias, os atos. Aliás, na maioria das vezes, não. Tá? Então. Só para deixar esse adendo aqui.
É igual eu com os meus alunos, né? Exato, cara. O aluno, por exemplo, ele faz alguma coisa muito absurda, mas ele ainda tá amparado pelo ECA. Exato. Você ainda tem um réu primário para seguir, para continuar firme. Bom, vou ler, tá preparada para crítica? Sempre, na verdade. Eu sei, eu não vou ler o nome dela, né, para proteger, mas eu sei que você não tem nada a ver com isso, mas me embrulha o estômago saber que alguém, ainda mais uma advogada mulher, que deveria defender os direitos das mulheres, aparece para defender ele publicamente. Ele não é apenas um estelionatário, ele é também agressor, um estuprador e já dopou vítimas. Inclusive, há casos abertos contra eles no TikTok. E é uma pena que muitas vítimas não denunciem, muitas vezes por medo das ameaças dele. Esse lado, pelo visto, ela não conhece ou prefere não enxergar, mas de qualquer forma, eu e outras vítimas não vamos perder esse podcast, ou seja, elas estão assistindo. É fundamental que a verdade sobre ele venha à tona. Tô trazendo até, né, tô fazendo a minha parte de trazer a fala dessas mulheres, já que você sabe, né, que uma das minhas bandeiras na página... Totalmente, eu falei, e assim, embora eu não possa falar muito sobre esse caso, porque já foi determinado judicialmente que as partes dos advogados não podem falar na mídia, mas eu vou falar o que já foi divulgado, então não tem nada novo, e tudo vai ser apurado, né, judicialmente, em segredo de justiça, e quem for vítima, óbvio que eu acho válido que vá lá requerer o que entende, se é num civil, se é num criminal, e eu defender o Caio... moça que escreveu para Adriana, não significa que eu não defenda as mulheres. Eu não fui procurada por nenhuma mulher para defender, então eu vou defender quem me procura, quem precisa do meu trabalho. E não concordo com nada. Se o Caio fez, ele vai pagar. E tá tudo certo. Não tô aqui para absolver culpados. Eu tô aqui para que ele seja representado e tenha todas as possibilidades de defesa dentro do arcabouço jurídico. E tem uma questão, né? Eu vou trazer no meu olhar, eu não sou jurista. Enfim. Mas é o seu trabalho, né, tá? Exato. É o seu ganha-pão que você leva o dinheiro para sua família. Exatamente. Então vamos saber separar. Existe uma Constituição, gente. Eu sei que é muito revoltante, mas aqui... que essa conversa que a gente está tendo aqui sirva para que a gente, enquanto mulher, saia desse lugar dessa busca insana por estar e por ser assumidas, esse lugar de passividade, desses papéis patriarcais, que enquanto a gente não romper com essas expectativas dos papéis patriarcais de gênero, de esperar esse homem cavalheiro, de esperar esses roteiros, de esperar ser assumida em 3 dias, né, de achar que é a Belcetossaura, melhor que tudo, todas, e passar por cima de tudo isso para estar num relacionamento. Enquanto a gente estiver colocando homens no centro da vida e não a coerência. Não é, né? O Caio, tem muito Caio aí fora. Tem muito Caio e fazendo isso, né? E às vezes a mulher nem acordou ainda. Então eu acho que a gente precisa de verdade não só ficar no discurso da passividade. Senão a gente não sai disso. Olha o que ela vai trazer, né? Se fosse apenas uma escolha consciente da vítima, o crime de estelionato não existiria. Esses golpistas são profissionais em criar narrativas falsas, usando mentiras habilidosas para manipular a confiança e explorar a boa-fé. E aí tem uma questão aqui. Essas narrativas são narrativas que seguem essas expectativas sociais desses scripts que a gente deveria começar a questionar. E aí eu fico mais... surpresa, Adriana, eu vou trazer uma questão aqui que nem é uma questão ainda, mas que eu creio que vai se tornar, pelo que eu venho lendo, principalmente na mídia, tá? Isso não tá em nenhum processo ainda, por isso que eu vou trazer aqui. O Caio já é nacionalmente conhecido. A história dele já passou em todas as mídias, né? Fantástico, em todos os jornais. Então, é possível sim que uma ou outra mulher não saiba da história, que seja ainda né, inocente no sentido de ignorante, né? Mas uma pessoa que sabe, porque isso aconteceu, tá? Uma pessoa que tem plena consciência de todo esse cenário e que está com o Caio, que acompanhou ele, inclusive, em audiência. Por que você acha que uma mulher... Isso, e de verdade, eu quero uma opinião sua, que acho que o seu pensamento é totalmente diferente do meu, assim, alguns viés. Por quê?
mesmo eu sabendo onde eu estou me metendo, talvez, pela dúvida, pelo sim ou pelo não, eu preferiria me afastar. E mesmo assim eu estou lá do lado apoiando. A gente acha que com a gente vai ser diferente. Também é uma das camadas, né, desse fenômeno da síndrome da escolhida. Comigo não. Né? Para ser a gente tá buscando nesse lugar de passividade ser assumida. E para isso, porque hoje a gente está muito consciente do papel desses homens, a gente está consciente tem muita informação. A gente tá, mas a gente espera que com a gente vai ser diferente. Eu fico muito irritada que tem um cara que ele é o cantor, eu não vou falar o nome que eu não quero ser processada, mas vão saber. Ele é cantor, fez uma novela aí, né? E aí, o ano passado, a mãe alegou que ele não estava sendo um péssimo pai, né? E agora ele já tá namorando de novo uma atriz, né? E vive pra cima e pra baixo com a atriz. Por quê? Né? Porque essas mulheres, numa escala menor, ele não é um golpista. Mas Sim. É um homem que a gente deveria ter critérios. Por quê? Uma mulher devia olhar com desconfiança para um homem que não cuida dos próprios filhos. E ela tá lá tirando foto e fazendo vídeo em homenagem pro cara. Uma mulher deveria levar em consideração todas essas questões. E aí eu vou né? deixar você terminar, porque olha, gente, minha língua tá coçando aqui. Vai. E aí, tá vendo que a gente vai brigar aqui? Eu vou acabar minha amizade. Vamos lá. Concordo plenamente com você, número, gênero e grau. Mas eu atuo muito, e por isso que eu acho que eu sou um pouco machista, porque eu realmente atuo muito para homem, principalmente em violência doméstica, até em caso de disputa de guarda, de alimentos. Eu atuo muito por homem, não sei por quê. Agora eu vou começar a repensar. Começa. Mas eu vejo muitos casos, por exemplo, vamos usar esse exemplo seu, que eu não sei nem de quem você está falando. Falar que o cara é um mau pai, a gente tem muito viés que eu sei. Eu tenho um cliente, eu vou contar uma história aqui de um cliente que a gente estava na disputa, ele queria ver o filho dele, tá? Ele pagava pensão e ele estava na disputa de só visitação, não era nem de guarda. Ele me mandava sério, eu tenho todos aqui os vídeos, todos os sábados ele mandava o vídeo, ele, doutora, estou aqui na porta, tocando o interfone do prédio, o porteiro falou que ela não tá. É o meu dia de visita. No outro sábado, doutora, eu estou aqui, ó. Ele mandava vídeo, ele falou assim, junta no processo, porque eu não consigo visitar o meu filho. Entendi. Aí esta mesma pessoa vai no processo e fala, mas ele não quer visitar, ele não quer ficar perto, ele não é um pai presente. Eu e não acredito. é fatos isolados, não é, mas são cara, é aquele negócio do policial. São vários casos isolados. Não, eu acredito assim. Eu não anulo, tá? Eu acredito que tudo isso tenha acontecido devido, né, à frustração dos problemas porque as mulheres usam os filhos também, né? Eu acredito sim que tenha a uma chateação, parcela. tem uma parcela sim. Mas eu vejo pela atitude dele, né? A mãe tava reclamando sobre a presença, né? Que eu tô te falando. Só que esse bofe tá o dia inteiro pra cima e pra baixo só com a mulher. Cadê a filha? Cadê a filha que a gente não vê foto com a filha? Então, assim, será que essa mãe é tão atenta a isso? Ou ela, porque eu falo por experiência, não minha experiência, mas pelos casos que eu vejo. Tem muita mãe tem muita mulher. E aí eu entro no caminhão porque eu entendo que os homens geralmente separou o filho da mãe, isso é normal, é tanto que eu falo, e essa é a minha bandeira, né? Gente, de verdade. Eu não sei se eu tô certa, se eu tô errada. Minha filha é meu projeto, sempre falo pro Rames, estando ele, estando não, estando sim, ela vai ter uma mãe presente, ela vai ter uma família, ela vai ser muito feliz. Então, talvez eu entrando nesse projeto, eu tire essa importância tanta. Se quer estar presente, eu gostaria muito, porque é muito importante para ela. Sim. Mas eu não vou te fazer obrigar você a cumprir um papel que eu também, eu já fiz até eu já falei disso num podcast, que tem é a Betina. Ela fala sobre o pai, quando o pai vai embora, a mãe dá graças a Deus, porque ela fala que até a Betina, ela tá contando uma história de que ela foi comprar o pão e ela comprou o pão e o pai não fazia isso, ele sumia com o dinheiro. E aí a mãe fala, caramba, você é mais responsável que o seu próprio pai, que alívio ele não tá mais aqui. Então eu acho que esse lugar de pai é
superestimado Sim, dentro da questão. Exato. Não deveria ser. E você vê que é superestimado dentro da questão familiar, com filhos e o homem na mulher. Sim. Só que eu presencio muitos, mas muitos. Eu posso elencar aqui para você casos eu tenho um cliente que ele tá com a guarda das 2 filhas, a mãe usa as crianças. Então, assim, eu vejo muito caso de separação que a mãe, nesse caso, de sentir rejeitada, eu não sei se separou bem ou mal. Cara, mas não importa. O seu filho é outra coisa, Sim. é outra seara. Mas aí, de novo, E você é a vê expectativa monogâmica. Sim. As pessoas precisam entender que... Olha como a monogamia, ela destrói tudo. Olha, eu de novo vendendo meu peixe. A bandeira. Eu acho que a relação afetiva do casal, com certeza, vai ser ali, né? É ali que vai iniciar a paternidade e a maternidade, por causa Sim. da... É claro, a gente pensando na heteronormatividade. Existem outras formas. A Ludmilla e a Bruna não começaram com a concepção da maneira natural e vão ser mães. Sim. Mas, enfim, pensando nas relações hétero, na concepção, né? Relativamente. Nas vias de fato. Eu acredito muito que a gente tem que seguir a maternidade e a paternidade, não relacionar isso à relação afetiva. Porque acabou a relação afetiva, que é uma possibilidade, né? Hoje 50% dos casamentos acabam. Meu Deus. Em 13 anos. Tá bom, 13 anos também, né, gente? Viveu demais já. Vamos pro próximo. Mas e aí? Brincadeira, amor. A criança continua. Exato. Mas os dois precisam ter maturidade, né, para continuar em paz. O outro não pode. Aí eu vou em defesa dos homens. Óbvio que deve ter, mas você vê homem querendo entrar com guarda de filho para descontar. É difícil, é muito difícil. Homem falando, não vou visitar porque eu vou me vingar de você. É o inverso, a mãe, olha, seu final de semana, mas já que você tá namorando, você não vai vir pegar seu filho. Nossa, então é muito. Eu tenho uma amiga que foi incrível. Ela terminou, não deu mais certo. Mas eles são muito mãe e muito pai, os dois, sabe? Eles conseguiram levar e levaram de boa. E assim, ela não tem essa coisa de papel patriarcal da mãe, não, de maternar. Na semana que a filha dela tá lá com o pai, é responsabilidade do pai. Ligando pra saber. Não liga, é dela, é dele. Eu espero nunca me separar, mas já falei pro Ramos, se eu um dia me separar, filho, a gente vai morar perto, com prioridade, e que você pegue na semana, o dia que você tiver, você não precisa nem me falar pra onde você vai. É sua responsabilidade, a sua filha, você ama, eu amo. E eu não preciso ficar te controlando. Olha, você colocou a roupa de frio nela? Você deu o que comer? É óbvio que você vai fazer. Você cuida dela igual eu. E também não quero que fique me ligando na minha vez. Então, assim, cada um que assuma o seu papel, a sua responsabilidade. Então, agora, é isso que a gente precisa mudar. As mulheres, elas estão esperando flor. Elas estão esperando homem abrir carro. Ai, gente. Elas estão esperando homem pagar conta, que são performances. Gente, eu não tô falando que é pra sair daí. E o que o homem espera da gente? Quando a gente... Ser virgem, bonita, né? É virgem em 2024. A submissão, ela não vai ser tão explícita como era na época dos nossos avós. Mas aí ter ali alguns traços também de submissão, né? Que é ficar nesse lugar de passividade. Você não vai chegar no homem em 3 dias e falar, tô louca, apaixonada por você e a gente vai casar. Esse dia eu vi um tonho, né, num carro gritando, eu vou casar com você. E a menina, ai, bobinho. Eu ia falar, sai, seu louco. Vai se internar. Vai. Fechava o vidro e a menina... eu vi. Que eles se conheceram, mas casaram, né? Não sei. Casaram. Foi no trânsito? Tô passada. Foi no trânsito. Pior ainda, né? Pois é, casaram. Mas você vê a história, tia. Olha, os 3 dias. Os 3 dias. Dá pra se apaixonar. Não, mas ela já... Ali, só dele berrar no trânsito já um cara que ia casar... com ela, pra mim é Me assusta. Me assusta, mas pra gente não é red flag. E quais papéis eu quero esperar do homem? Eu quero que o homem seja um provedor dos filhos, né? Eu quero que ele pague uma pensão muito maior do que R$200, porque ele entenda quais são as necessidades de uma criança. Então, assim, esses são os papéis que a gente deveria cobrar. Enquanto a gente tá pairada na névoa do amor romântico, né? De ser assumida por homens que a gente mal conhece em 3 dias. E por
cair de boca em relacionamentos. Ou... Desculpa, gente. Eu ia fazer um trocadilho, gente. Não farei. Mas eu acho que entenderam. Entendedores entenderão. Entende, né? Enfim, cair de cabeça. Melhor. Em relacionamentos fast food, que eu falo que é complexo de Virgínia. Sabe o que as mulheres estão esperando? A vida da Virgínia. Exato, você sonha com a vida da Virgínia. Por que será? Hoje, né, um amigo meu falou, Adriana, a Virgínia já tá com 50 milhões. Falei, com ela, aconteceu tudo que as mulheres querem. Uma DM, mandou uma DM, né, é Zé Felipe? Acho que é. Enfim, mandou uma DM... Foi questão de dias, 3 meses, ela já tava grávida. Não foi isso. Ai, gente, eu não julgo também. Assim, Mas, assim, verdade. Pode dar muito certo, pode dar muito errado, né? E geralmente dá errado. A chance de dar certo é mínima. Então, mas é um roteiro só que a gente não tá questionando. Mas você não acha que a gente é muito corajosa? A mulher arrisca. A gente é muito corajosa. Então assim, gente... tem uma possibilidade de dar certo, eu vou tentar. Dá errado, a gente quebra a cara? Quebra, mas e aí a gente vai pro próximo. Vai pro próximo esperar o mesmo roteiro. Olha que problemático. A gente vai esperar o mesmo roteiro, os mesmos scripts, as mesmas performances, e a gente espera que com esse vai ser o príncipe seja vai ser diferente. Esse vai ser diferente pra mim. Sim. E por mais que ele já tenha sido errado pra todo mundo... essa questão da menina lá. Falei, poxa, a gente não sai desse ciclo. Não é que você não sabe dos antecedentes, você conhece a história. E o que passa? Sabe aquele meme? O que será que passa na cabeça dela? Com ela vai ser diferente, a bucetossauro. E assim, eu não tô negando, como eu já falei, eu não nego o lugar de vítima. Mas a gente precisa entender o nosso lugar de passividade nessa dinâmica. Acompanha aí, Carol. Para romper. Se eu não romper esse lugar de passividade, essas expectativas, se eu não romper com esse roteiro, eu vou continuar nesse limbo. E esperando que nesse mesmo roteiro mas é tão difícil, né? Eu fiquei pensando em tudo que você está falando e analisando, porque minha mente TDAH, enquanto estou fazendo cálculos e fazendo uma pena aqui, montando uma petição. É muito difícil, né? Porque é como se a gente estivesse remando contra a maré. Porque eu estou tentando ir, mas, cara, tem uma manada vindo o inverso. É difícil. De encontro. Eu que me acho uma pessoa super moderna, super mente aberta, ainda me pego dentro querendo viver esse padrão. Óbvio que eu adoraria não ter que trabalhar, ter um Zé Felipe, só que o dia do Zé Felipe com Rames, e tá em casa cuidando dos filhos, eu ia ter 5, 6 filhos, porque eu nem ia precisar ver essas crianças. Gente, eu tenho pavor de imaginar isso, jamais. E eu acho que esses sonhos é porque a gente não tem referências de mulheres viajando, sabe? Mulheres bem-sucedidas viajando. Tem um seguidor falando aqui que o roteiro é dado para os dois, mesmo textos para os dois. Qual que seria? Então, mas o homem também. Então, mas aí o homem também. Ele espera que ela. É o que você falou. Mas hoje eu acho que o homem espera uma mulher mais proativa. Mas ele não quer mais aquela mulher que fica em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos. Não, ele tá folgado. E principalmente o Red Pill. Ele quer que trabalhe com ele. Quer que trabalhe com ele, cuide da casa, cuide dos filhos, fica bonito. Mas ele ainda espera que a mulher seja o quê? Que seja essa mulher, né? Na verdade, então, a nossa lista aumentou. A nossa lista aumentou e diminuiu deles, porque aí agora eles não precisam ser provedor único. Ele não precisa ser provedor. A gente vai prover juntos. Só que você continua com todas aqueles critérios extremamente rígidos. E pode ver, sobre mulher velha, não para essa coisa da mulher velha. E mulher velha, eu não tô falando de uma senhora, de fato, de 80 anos. Gente, mulher velha né? Não mais é a gente, 30, tá? É mulher... É 30 a mais. 30 anos e os homens estão falando que a mulher é velha. E esse discurso tá muito forte. Tem os Red Pill, tem os Incel reforçando. E o que ele falou, o roteiro serve para as duas. Serve dentro da dinâmica monogâmica, que é dos relacionamentos tradicionais, existem os papéis patriarcais. Esses papéis patriarcais são para os homens
e são para as mulheres. Mas se você pensar, olha o debate, a gente parece que a gente tá evoluindo, então, mas só que a gente tá retroagindo, então. Eu tô me ferrando mais. Eu tô achando que eu tô melhorando. Enquanto você continua, olha lá. Só pra entender aqui, essa conta não tá fechando. Não vai fechar por quê? A gente mudou de lugar na sociedade. Gente, tô me sentindo... Eu tô achando que eu sou a entrevistadora aqui, inclusive. Tô sentindo isso. Mudou, inverteu. Você viu, o papel inverteu, ela falou tanto disso que internalizei. Internalizou, mas enfim, mudou o lugar na sociedade. A gente saiu daquele lugar, só que os critérios continuam e a gente continua querendo ser assumidas como supostamente únicas e exclusivas. Enquanto a gente não rompe com a ideia de querer ser assumida como única e exclusiva nesse modelo... Mas aí se eu... Vamos lá. Se eu gosto de uma relação de exclusividade, eu vou me relacionar com quem, então? Porque eu não tenho como sair desse papel de... Eu não tenho como sair do papel de querer um papel de exclusividade se eu quero a exclusividade. Então, aí... Por que você quer a exclusividade? A ideia de exclusividade... A monogamia na cabeça. Não, vamos lá. Não, vamos lá. Preciso explicar muito bem isso, senão a gente vai falar... Parece que se eu não... Tá quase? A gente vai falar de número de pares, né? Né? Porque eu quero exclusividade, eu quero estar no papel de mulher foda, mas a mulher exclusiva ainda, né? Vamos deixar essa pra próxima. Vamos. Na próxima vai ter briga. Vai ter. Aí a gente fala de não monogamia. Perfeito. Gente, obrigado. Eu vou encerrar minha live, você encerra a sua. Espero que vocês tenham gostado. A gente veio para falar do crime e não falamos nada. Falamos do crime. Na verdade, a gente falou sobre relacionamentos, né? Relacionamento, papel patriarcal. Porque eu acho que esse caso criminal tem muito a ver com a sua pauta. Totalmente. E é isso, gente. Obrigada. Comenta, envia. Quer brigar, Obrigada, briga, amor. Adoro briga. Então vamos lá. Até mais. Ai, adorei. Passou tão rápido. Meu Deus. Pra que compartilhar? Dá pra compartilhar isso aqui? Dá pra Pode encerrar.